Poder sentar-se, por favor. Boa noite. Saúdo vocês com a graça e com a paz de Jesus. Bem-vindos à nossa escola de teologia, vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo. Antes de penetrarmos no nosso tema, eu quero dar algumas instruções gerais sobre estes encontros. A escola de teologia, ela foi idealizada para suprir uma grande necessidade neste tempo de pandemia, onde nós, por questão de espaço, nós não temos tido condições de ter o ministério infantil e as escolas bíblicas acontecendo nas nossas dependências, no domingo, etc. Não nos caberia, e a gente já está há um bom tempo sem a escola bíblica dominical. Segundo que nós descobrimos que a plataforma, o YouTube e também os podcasts estão aí, e muita gente tem preferido estudar assim, usando essas plataformas. E terceiro lugar, alguns ainda preferem não se aglomerar. Então, pensando nisso, nós tomamos a iniciativa de criar a escola de teologia. Ela não tem qualquer pretensão em concorrer ou ser alternativa para os nossos seminários. Nós não estamos dizendo que os nossos seminários não sabem ensinar teologia. Longe disso. E em quarto lugar, e explicando minha terceira justificativa, ou me aprofundando nela, melhor dizendo, muita gente tem chegado à nossa igreja, e não é de hoje, os próprios jovens da igreja, sempre falaram do desejo de se aprofundar no estudo teológico. E nós temos condições de fazer isso como igreja, e por isso nós iniciamos a escola de teologia. O material que eu vou usar, o PDF dos slides, você terá acesso a eles depois no Telegram, no nosso canal no Telegram. Então, eu não vou responder perguntas relativo às aulas no meu WhatsApp, porque senão eu não vou conseguir viver, né? Então, você vai se inscrever no Telegram, porque todo o material será disponibilizado lá no Telegram. Nosso Telegram, você vai depois procurar Segunda Igreja Batista em Goiânia. Você se inscreve no Telegram. Para quem não sabe o que é Telegram, é algo igual ao WhatsApp. Então você vai, baixa o aplicativo, cria uma conta e inscreva no canal no Telegram. Suas perguntas, suas dúvidas ao longo dos seus estudos, a interação também poderá ser feita lá no Telegram. O meu professor assistente é o nosso seminarista, o Wiltermar Júnior. Ele vai se encarregar de selecionar todas as perguntas, fazer uma peneira nisso, aqueles estudos que eu mesmo, junto com ele, pudermos já encaminhar para você. Você fez uma pergunta e, por exemplo, hoje alguém me escreveu no direct sobre teologia do pacto, batista, presbiteriano. Eu não vou responder isso em direct de Instagram. É um debate de séculos. Isso demanda uma obra, um livro que você terá que ler, não é? E tudo mais. Então, as respostas que nós entendermos que serão melhor dadas apontando você para alguma literatura, nós vamos fazer tudo lá no Telegram, que desse modo o grupo participa, tá certo? Então não é falta de educação minha, me entendam, eu não consigo viver respondendo a todas as perguntas teológicas, e a gente vive numa época onde as pessoas adoram fazer isso pelo WhatsApp, pelo Instagram, direct, e não funciona. E minha mulher sabe, nem para ela eu respondo direito meus WhatsApps, é verdade? E eu dou minha vida por ela, eu não sou bom nisso, eu prefiro o contato. Se você tem algo urgente para falar comigo, liga para mim. Se eu não puder te atender, eu retorno, meu acesso é assim. Mas se você fizer uma dissertação no WhatsApp, eu não vou ler. Não leio, não gosto, não funciona assim. Então, o Telegram, e lá outra coisa, nós não vamos ficar debatendo lá não, viu?
eu cancelo você no canal. Você pode emitir sua opinião, né? Mas o canal lá é dúvidas, algum compartilhamento. Olha, no estudo que eu fiz sobre esse tópico, eu quero apontar você para o livro tal, na página tal. Isso é muito bem-vindo lá no Telegram. É uma comunidade, nós estamos criando, para a gente conversar de coisas boas e profundas, sem briga, sem cancelamento e etc. Então, o meu professor assistente é o Júnior, você vai falar com ele, ele vai conduzir nessa questão toda aí das discussões, das perguntas, ele vai filtrar as dúvidas, você vai fazer sua inscrição lá e se inscrever no nosso canal no Telegram. Porque o Telegram ele permite você, todo o material que a gente postar, em qualquer momento que alguém entrar no Telegram, vai ter acesso ao histórico desde o início. Vai estar todo o material lá, certo? E essas aulas, elas são transmitidas ao vivo, depois elas serão também editadas, os slides aparecerão, né, na aula editada, e nós também vamos colocar as aulas, nós vamos tentar criar, Júnior, dentro do podcast, um canal só para a nossa escola de teologia, que daí você tem o acesso a podcast, muitos preferem ouvir o podcast, e aí você vai ter o acesso também lá, tá certo? Aqui, eu sugiro que você sempre venha munido de algum caderno e caneta. Você está numa aula, de algum modo. E ao final da palestra, eu vou abrir um microfone, viu, Gabriel? Se vocês puderem ter um microfone, vocês vão fazer perguntas, eu vou tentar responder dentro do tema da aula. Então, surgiu uma dúvida, uma pergunta, anota. Quando eu abrir a palavra para perguntas e respostas, e esse é um privilégio que apenas os alunos presentes poderão fazer. Os que nos acompanham ao vivo pelo YouTube é difícil, não terá como. Mas você que está presente, você poderá fazer isso. Tá certo? Alguma dúvida sobre isso até aqui? Claro? Então, em nome de Jesus, me entendam, tá? Se eu não responder sua dúvida teológica no Instagram ou qualquer outro lugar, é porque eu não consigo. É muita coisa. E eu vou tentar relacionado ao curso, junto com o Júnior, no nosso canal no Telegram. Tá bom? Agora, tente limitar-se ao tema corrente. Nós estamos introduzindo o tema da teologia sistemática. Se você já pular lá para a escatologia, nós não vamos nem responder você. Não, nós nem chegamos lá. Então, tem que ser com algo relacionado ao tema corrente. Tá bom? E por último, no final de cada encontro, que na verdade isso aqui é um encontro da juventude, que é aberto a quem quiser vir. Isso aqui não é um culto jovem, desde o início dos refugiados eu falo isso. Aqui é um encontro da juventude que se refugia na sexta-feira à noite para um tempo de cântico, simples como foi no início. Nosso tema aqui não é louvorzão, nosso tema é um tempo para a gente estar junto. A gente canta, preparando o coração, a gente estuda. Eu fazia o unboxing de livros da Bíblia, nós vamos agora fazer um unboxing de temas teológicos. Nós estamos no mesmo patamar, não mudou nada. E ao final das aulas ou dos encontros, a gente sempre tem um tempo de comunhão, comida, e a gente fica juntos. Hoje, a sugestão foi minha, nós não sabíamos quantos viriam, porque antes da pandemia nós já estávamos tendo 80, 90 jovens, com a escola de teologia eu acho que isso aumenta. Hoje nós vamos servir um delicioso pão com molho de carne moída. Simples, gostoso, um copinho de refrigerante. Então, se você puder ofertar um valor, o nosso iFood aqui vai custar aí R$5, R$10, você come à vontade enquanto tiver o estoque, tá certo? Então, no final a gente vai colocar o Pix da igreja, e você, se veio com cartão, você vai poder passar na maquininha também, ou dinheiro. Nós vamos ter alguém que vai cuidar disso. Mas, se você puder e quiser contribuir, pode ser R$5, pode ser R$50 mil, o que você puder doar.
pode ser nada. Tá certo? Ótimo. Então eu quero, diga. Não espelhei? Tá lá? Pronto? Vamos orar para a gente começar? Deus querido, que bom poder estar com meus irmãos aqui, poder iniciar esta longa jornada de estudos teológicos. Que o Senhor nos agracie com entendimento, com sabedoria, que seja produtivo e abençoador para todos nós aqui. E para aqueles que em algum momento assistirão, ouvirão, que o Senhor abençoe com graça a cada um de nós, revelando-se a nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A escola tem esse brasão, e eu quero falar um pouquinho. A iniciativa foi se não me engano, do Júnior e da Raquel. E a Raquel criou esse brasão, e eu quero falar dele para vocês, o que significa para nós. A primeira coisa que eu quero que você entenda, por que a gente usa brasão? O desenho de um brasão representa uma arma de defesa, não é? O brasão é um escudo de defesa. Então, daí que famílias, instituições ao longo da história, sobretudo na Europa, desde a era medieval, usa esses brasões. Às vezes o símbolo é um brasão, às vezes o símbolo é uma bandeira. Então o brasão é essa ideia de arma de defesa contra os ataques. E eu achei muito fofinho, muito lindo da parte da Raquel ter escolhido os símbolos que ela escolheu para colocar no nosso brasão, no brasão da nossa escola. E eu quero falar sobre eles. A cruz está no centro do brasão ou do escudo, porque é o cerne da nossa teologia. A cruz de Cristo é o cerne da nossa teologia. Hoje alguém me mandou, o Júnior colocou para nós no grupo da administração da igreja, um vídeo de uma igreja da nossa cidade, falando da graça para crianças e dizendo que não é necessário você falar da cruz de Cristo. Você tem que falar de graça para a criança. Eu digo isso sem medo de errar. Isso é anticristianismo. Isso é anticristo. A cruz é o cerne. Não tem como falar de graça sem falar da cruz. A Bíblia é o outro símbolo, é a nossa única regra de fé e prática. E o objetivo dos nossos estudos é crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Por isso essa plantinha, que dá essa ideia de crescermos na graça e no conhecimento de Cristo. Outra coisa é que a nossa interpretação da Bíblia, ela se alinha com a tradição cristã, protestante, reformada, batista. Porque é impossível você fazer teologia sem pressupostos. Todos assumem, mesmo quem diz não tê-los. E os nossos são estes. A tradição cristã, protestante, reformada, batista. Por isso o símbolo dos livros, remetendo a essa ideia. E por fim, nós temos aí a coroa, que fala de Cristo, porque Cristo é o fundamento da nossa fé. Então eu quis colocar isso, eu achei lindo e achei extremamente apropriado, e quero aqui publicamente parabenizar a Raquel. Eu não sei se quem deu a ideia a ela foi o Júnior, enfim, mas de parabéns por tudo que fizeram, fiquei orgulhoso disso aqui, tá bom? Então vamos lá, a nossa escola, ela vai estudar teologia sistemática. Nós vamos explicar o que é isso, não hoje, mas você vai entender. E nós vamos falar também de por que é necessário estudarmos teologia sistemática.
A abordagem que faremos, estudando teologia sistemática, será da seguinte forma: uma perspectiva bíblica, uma perspectiva doutrinária, experiencial e prática. Quando você fala de bíblica, e nós vamos falar disso adiante hoje ainda, você parte das Escrituras em busca de um corpo de doutrinas que tem alguma relação com a sua prática, com a sua vida, com seu coração, não só com a sua cabeça, não é? O nosso desejo aqui é que o curso de teologia da nossa escola de teologia crie adoradores, e não apenas homens e mulheres, jovens e adultos, com a cabeça cheia de informação. Nós queremos um coração cheio de louvor por tudo que nós vamos conhecer a respeito de Deus e outras tantas coisas. E tem que ter uma aplicação prática. A prática tem a ver com ética, como eu vivo a minha vida, como eu exerço minha cidadania, como eu voto. Nós não vamos falar de partidos políticos, ou de direita, ou de esquerda, mas o que acaba definindo a sua ética, a sua crença, o que é certo e errado para você, sua conduta, é o que você crê. E o que você crê é baseado em alguma doutrina, por mais que você diga que não. E essa doutrina, ela é fruto de um processo de estudos que a gente chama de teologia. Então, a teologia, ela tem aplicabilidade prática, ela determinará a sua ética. Ela também dará a você uma visão de mundo, que a gente chama de cosmovisão. Ela dá para você uma visão de mundo. A nossa cosmovisão judaico-cristã, ela é fruto da nossa teologia, do que nós cremos. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, e aqui eu quero tentar pegar desde o mais novinho até o mais velho, para você entender. Então, digamos que o adulto me procure como pastor com a seguinte pergunta: pastor, eu posso me divorciar? Eu posso recasar? A resposta que eu vou dar é prática. É uma prática fruto de doutrinas que nasceram de um processo de estudo teológico. Não existe resposta para as questões práticas da vida, no que diz respeito à vida cristã, que não seja fruto do labor teológico. Então, o adulto que quer respostas sobre ser correto ou não o divórcio ou o recasamento, é uma prática que você quer que virá do seu estudo teológico, não tem jeito. O adolescente que me procura perguntando: pastor, eu posso colocar um piercing, um brinco? Eu posso fazer uma tatuagem? A resposta para aquela prática é um labor teológico, é fruto de um labor teológico. Então, perceba você que todas as respostas que às vezes você procura ter para a vida cristã, para um comportamento, para uma decisão, para uma iniciativa, isso é fruto a resposta será fruto de um labor teológico, isso é óbvio. Então aqui eu acabo respondendo a grande pergunta: para que eu vou estudar teologia? Para você saber se pode ou não fazer uma tatuagem, por exemplo. Para você saber se aborto é legal. Meu corpo, minhas regras. É assim. Percebe? A gente precisa de teologia para dar respostas a essas questões todas que a gente está o tempo todo lidando com elas aí no mundo, ao nosso redor. Tá certo? Então, é assim. O estudo da teologia. O que eu quero dizer com isso? Olha esse texto. Como é que a gente faz teologia?
da perspectiva cristã, ou a forma como nós procuraremos fazer teologia neste curso. O Salmo 25, versos 4 e 5, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Olha o que o salmista diz: faze-me conhecer teus caminhos. Faze-me conhecer teus caminhos, o salmista está pedindo. O salmista quer uma resposta prática para a conduta de vida dele, essa é a ideia. Ele precisa ter uma resposta, daí o verbo conhecer, para aquilo que ele quer saber sobre condutas, caminhos. Caminho remete à conduta, o caminhar. Então, esse conhecimento, veja, ele obtém ele não apenas pelo labor cognitivo ou do conhecimento, ele é fruto de oração. Por isso o salmista diz: faze-me conhecer, Senhor. Outro verbo que ele usa: ensina-me as tuas veredas, os teus caminhos. Ensina-me, verbo, nós temos aqui dois verbos, percebeu? Nós temos o verbo conhecer, nós temos o verbo ensinar. Ele vai falar agora: guia-me na tua verdade. Então ele quer saber de caminhos, ele quer saber de veredas, ele quer saber de verdade, ele quer conhecer, ele quer ser ensinado, ele quer ser guiado. Ele repete o verbo ensinar: pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então o labor teológico desse salmista está sendo feito, que fique claro isso, em oração. Em oração. Ele entende que ele vive a vida dele diante de Deus. Então ele, em última instância, ele dá respostas, ou ele presta contas a Deus. É o Deus que o resgatou, é o Deus que o salvou. Ele espera nesse Deus todo dia. Então, se ele presta contas ao seu Deus e Salvador, ele tem que saber como andar, ele tem que ser guiado, ele tem que ser ensinado, porque há sim, portanto, uma maneira certa de viver. Há uma maneira certa de viver. E essa maneira, quem vai me ensinar a direção, quem vai me apontar, quem vai me fazer conhecer é o meu Deus, Senhor e Salvador. E Ele me ensina, e eu então oro. Eu peço que Ele me ensine. Daí, a teologia, ela é concebida pelo ouvir da palavra de Deus e nasce pela oração. A resposta que você quer para o dilema da sua alma, para o seu comportamento, para as suas questões, a resposta que você quer virá de Deus. E Deus a nós fala pelas Escrituras, e para compreendermos as Escrituras, como lemos lá o salmista, e poderíamos citar aqui centenas de outros textos, sem exagero, a gente precisa da iluminação de Deus para essa compreensão. Então veja, a teologia, ela é concebida pelo ouvir da palavra de Deus, e ela nasce pela oração. Ela nasce da oração, tendo início quando Deus, pela graça, nos ensina a invocar o nome do Senhor. Nós somos seres dependentes de revelação. Nós não somos seres independentes. E antes mesmo da queda, nós lemos em Gênesis, antes mesmo da queda, o homem, Adão e Eva, apresentavam-se a Deus na virada do dia, recebiam instruções. Deus já havia delimitado o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer. Por quê? Porque o ser humano vive de revelação, vive do que sai da boca de Deus, vive da palavra de Deus. E a palavra de Deus, por mais que ela seja clara, alguns conceitos, eles precisam ser organizados de forma mais lógica. E esse organizar de forma mais lógica, ou compreensível, esse organizar do que diz Deus em sua palavra, é a teologia.
Então todo mundo faz teologia. A questão é, portanto, não é se você faz ou não teologia. A questão é, você faz uma boa teologia ou uma má teologia? Porque qualquer resposta que você pretende dar para qualquer questão da vida será uma conclusão que você estará chegando, e ela vai vir ou do seu conhecimento bíblico, à luz do que Deus ilumina sua mente, da palavra de Deus, ou não. Então, o estudo da teologia é fruto do ouvir da palavra de Deus e da oração. E aqui uma palavra a nós, a todos nós nesse curso. O nosso estudo teológico aqui, gente, ele só será proveitoso na medida em que a gente estudar na presença do Senhor. E aí eu quero trazer uma citação de John Owen para vocês. John Owen, o grande teólogo puritano, ele escreveu assim: medita... John Owen, está aqui. Ele diz assim: medita em Deus com Deus. Traga Deus para a sua meditação a respeito de Deus. Ou seja, quando empreendemos pensamentos e meditações sobre Deus, as excelências de Deus, as propriedades de Deus, ou caráter, atributos, qualidades, quando ele fala de propriedades, ele está falando das qualidades de Deus, dos atributos de Deus, do caráter, dos distintivos de Deus como ser. Então, quando você medita nessas coisas, na glória de Deus, na majestade de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, que sejam feitos de maneira a falarmos com Deus, que o façamos em oração e louvor. Esse é o objetivo. A grande tentação de quem está conhecendo a teologia ou aprendendo a fazer teologia é usar seu argumento teológico para destruir o argumento teológico do outro. E em primeiro lugar, a teologia é para nos dar respostas, para sabermos o caminho de Deus, como o salmista disse, ou pediu no Salmo 25. É para sabermos o caminho certo, as decisões certas, o comportamento certo. E é para saber, em última instância, para ser nutrido no meu coração, na medida em que eu conheço Deus, o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus fará. Na medida em que eu conheço isso, eu sou instigado a orar ainda mais, a louvar, e meu coração transbordar de alegria no Senhor. Então esse é o objetivo do nosso estudo, tá certo? O objetivo do curso, vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. O objetivo aqui, preparar os alunos para que nutram, veja, na cabeça e no coração. Porque o conhecimento que não desce para o coração e o coração que não é informado pela cabeça, tem algo errado, nenhum desses extremos. Nós não queremos uma fé só de cabeça, mas nós também não queremos uma fé só de coração. Então nós queremos alunos preparados para que nutram na cabeça e no coração o conhecimento espiritual e a fé salvadora de acordo com as riquezas de Cristo reveladas na Bíblia Sagrada. O nosso conhecimento de Cristo, ele é cativo às Escrituras, à Bíblia, não à nossa experiência, não à nossa interpretação. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Especialmente nos dias em que a gente vive, é muito comum você ouvir as pessoas dizendo assim: olha, fulano teve uma revelação na Bíblia. Eu acho que eu entendo o que ele quer dizer, mas geralmente não é bem isso. A Bíblia, ela é revelação independentemente de você entendê-la ou não. Então, na verdade, o correto é iluminação de Deus para compreender o que está revelado. E só então você poderá fazer a devida aplicação do texto.
Porque se a aplicação que você está fazendo do texto, aquilo que alguns chamam de revelação, tive uma revelação do texto, se essa aplicação não saiu da correta interpretação do texto, não tem valor. Você destruiu o texto. Então nós queremos alunos que na cabeça e no coração conheçam a Cristo segundo a revelação da Bíblia. E aí, meu povo, o objetivo não é apenas educá-los teologicamente. A gente quer isso. Mas a gente quer uma educação teológica que edifique você, que equipe você. Edifique você pessoalmente e equipe você para que você possa compartilhar das maravilhas de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo. Esse é o nosso objetivo, educar teologicamente, sim, mas também edificá-los espiritualmente e equipá-los de um modo que você saiba responder à razão da sua fé, você saiba articular os pensamentos para a sua tomada de decisão, para você ajudar um amigo que te procura, para você tentar corrigir um filho, para você escolher um casamento, ou etc. Então, nosso alvo não é apenas informação acadêmica, mas edificação pessoal e capacitação na sua habilidade de falar de Deus para as pessoas. Tá certo? Quais são os distintivos desse curso? Porque se você for na internet hoje, você vai encontrar aí dezenas de cursos de teologia. Se você sabe o inglês, então, pula para centenas. E bons estudos. Se você entrar num seminário, matricular-se, mesmo que online, todo mundo ensina hoje, de algum modo, teologia. O fulano mal saiu do seminário, ele já abre uma página no Instagram, ele já cria um canal e está vendendo curso. Se é bom ou ruim, não sei, mas de que modo nós vamos proceder aqui? Em primeiro lugar, já está claro, será gratuito na medida em que a gente puder fazer isso. A base aqui é, de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Eu já sou sustentado pela minha igreja o suficiente para viver. Então, graças a Deus eu tenho esse privilégio. Pode ser que amanhã eu não tenha, mas hoje eu tenho. Então, mas fora isso, e porque é de graça, não significa que você vai poder fazer de qualquer jeito, senão você não vai aproveitar. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar. Hoje mesmo eu já vou deixar dicas de leitura, já vou deixar material recomendado para vocês. Mas de que maneira nós vamos proceder com esse nosso curso? O curso vai explorar os ensinos clássicos da fé cristã a partir de algumas perspectivas, uma perspectiva bíblica, doutrinária, experiencial e prática, como eu já disse no início. Bíblica porque parte das Escrituras. Doutrinária, isso aqui é muito importante. Doutrinária porque a minha interpretação das Escrituras, se não estiver em consonância com o corpo doutrinário da fé ortodoxa, tem algo errado. Não é com a história da igreja, é comigo. Não é possível que todo mundo, ao longo desses séculos e séculos de reflexão teológica, errou e agora eu acertei. Mas tem muita gente se achando o novo Lutero dos últimos tempos, recebendo novas visões de Deus para novos ministérios, um novo jeito de ser igreja e etc. Não. Então, ela tem uma perspectiva bíblica, mas uma perspectiva bíblica humilde o bastante para examinar as minhas conclusões teológicas à luz de um corpo doutrinário provado pelos séculos. Aí você pode dizer o seguinte: poxa, mas Lutero, se ele fosse olhar para a tradição dele, Lutero, o pai da reforma, né, ele não tinha acesso à teologia, estava toda quebrada. Sim, mas e os teólogos da igreja primitiva, que Lutero conhecia, Agostinho e outros?
Então, de algum modo, se você pegar a teologia de Lutero, o grande reformador, que depois dele vem Calvino, etc., você vai descobrir que a interpretação bíblica de Lutero se encaixava em termos de justificação pela fé, que foi o que ele resgatou, e isso é muito importante você entender, porque tem gente hoje dizendo que está fazendo uma nova reforma na igreja. Mas Lutero, a interpretação bíblica de Lutero sobre a justificação somente pela fé, ela tinha um lastro doutrinário com os teólogos da igreja primitiva. Quer dizer, ele pula o erro da era medieval e vai para o tempo correto. Quer dizer, ele não inventou nada novo, e em última instância, em consonância com a teologia paulina. Então, hoje, alguém dizer para você que é bíblico, não quer dizer muita coisa, sabia disso? Porque tem muita gente que se diz bíblica, totalmente dissociada da história, da tradição ortodoxa. Isso é um problema. Por isso que nós não estamos aqui enchendo linguiça com palavras bonitas, bíblico, doutrinário, porque nós somos humildes o bastante para dizer, nós não estamos inventando ou recebendo novas revelações. Nós estamos caminhando à luz de uma rica tradição protestante, reformada, inclusive os batistas, e um dos livros que eu vou recomendar para vocês lerem é o livro do James Boyce, um grande teólogo batista do sul dos Estados Unidos, e os batistas vão ficar extremamente surpresos em descobrir o quanto os nossos pais batistas eram ligados à teologia reformada. Por exemplo, os primeiros missionários Bagby, Taylor, que vieram para o Brasil e iniciaram o trabalho batista no Brasil, o livro-texto deles no seminário era o livro do Boyce, que a editora Pronobis hoje vende. Então, se você quer saber o que o William Bagby estudou quando ele estava no seminário, leia o livro do Boyce, Teologia Sistemática. Leia o que Zacarias Taylor e os outros que vieram. É o livro-texto. Então, a nossa interpretação bíblica, ela tem um lastro doutrinário que nos leva àquilo que eu falei de um coração, de uma experiência com Deus fundamentada nesse lastro bíblico teológico e que tem aplicação. Isso, gente, por quê? A gente vive numa era hoje, as igrejas de hoje precisam de uma teologia que necessita engajar mente, coração e mãos, cabeça, afeições e prática. Tem muita gente com prática sem coração correto, sem mente apropriadamente informada. Tem muita gente com a mente boa, mas sem coração e sem nenhuma prática. Os reformados, eles são mestres nisso, eles são excelentes no conhecimento da doutrina, mas não tem nenhum coração inflamado para Deus, não tem nenhuma prática, não evangeliza, não discipula. E isso é um problema. As igrejas hoje precisam engajar nesse tripé, ou se apoiar nesse tripé: mente, coração e mãos, e prática. Por se ter comprometido, ou por se ter compartimentado esses aspectos, né? Hoje em dia você dividiu totalmente isso, você tem um bloco mente, um bloco coração, um bloco prática. Por isso hoje está tudo tão dissociado, a gente tem visto alguns problemas. O que geralmente acontece? Em primeiro lugar, você vê gente erudita, teologicamente, conhece todos os chavões, teologia da aliança, começa a falar teologicamente bonito, é uma erudição apenas por erudição e apenas para acadêmicos. E aí a teologia se tornou algo de erudito, por erudito, para eruditos. Quando eu fiz mestrado nos Estados Unidos, eu tinha um grande amigo lá, o Joltz, ele é húngaro,
Uma mente brilhante a do Joltz, e ele terminou e logo entrou no mestrado, no doutorado dele, lá. E me lembro, quando eu voltei para fazer um módulo de doutorado, ele já estava lá fazendo o PhD dele. Aí um dia no campus, conversando com o Joltz, falei, Joltz, e aí, o PhD animado? Ele, não estou não, porque de repente eu me vi no meio acadêmico, lendo acadêmico e escrevendo para acadêmico, e perdi o contato com a igreja. Isso não acontece só no mundo acadêmico, isso acontece com um seminarista, com um jovem que começa a estudar teologia. Adquire uma erudição, e erudição em si não é ruim, é fundamental. Ninguém vive sem erudição. As igrejas tradicionais hoje no Brasil, se elas não recuperarem a erudição teológica, elas vão perder a batalha para o liberalismo teológico. Igrejas tradicionais, nós vamos viver para ver, infelizmente, igrejas boas, tradicionais, por não terem erudição teológica, serem perdidas para o liberalismo teológico, para ideologias e tudo mais. Escreve o que eu estou te falando. Então, nada contra a erudição, mas que ninguém da nossa igreja, por começar a ler teologia e aprender teologia, comece a falar de um jeito difícil que ninguém mais entende. Isso não é prova de sabedoria, é prova de tolice. Fale com erudição, mas fale de um modo que até a criança te entenda. Outra coisa, experiências espirituais sem raízes profundas na palavra de Deus. É o que a gente vê hoje. A pessoa tem uma experiência com Deus, isso vale mais do que a leitura bíblica dela. E quando eu falo de palavra de Deus, eu estou sempre nos remetendo aqui, à tradição reformada. Então nós queremos evitar os dois extremos, o erudito, para o erudito apenas, e o homem de experiência com Deus sem Bíblia. Nós não queremos nenhum extremo assim. E outra coisa, em terceiro lugar. Em primeiro lugar é o academicismo, em segundo lugar essa experiência sem conteúdo, mas em terceiro lugar, a gente tem visto isso demais nas igrejas históricas, entre batistas, entre presbiterianos e também em outras denominações. O pragmatismo, onde as pessoas estão em busca de resultados. E aí é comum você ouvir pessoas criando estratégias assim, marqueteiras mesmo, para que a igreja possa crescer, como se nós fôssemos guiados por essas coisas, e não pelo Evangelho e pela verdade. Tudo que nós formos fazer como igreja tem que ser fruto de uma reflexão teológica. Tudo. É correto eu fazer isso? Por que que hoje a fé batista não tem sido relevante num contexto onde o neopentecostalismo, eu costumo dizer, pós-pentecostalismo está crescendo? Por quê? Será que é porque os batistas precisam mudar alguma coisa? Será que a resposta mais óbvia seria essa? Não, a gente precisa ter um conhecimento adequado de Deus, do ser humano, dos tempos em que a gente vive. Porque as respostas não são tão simples assim. E por isso, e a igreja, por ter perdido o contato com a reflexão teológica, por ter jogado na lata de lixo o valor da reflexão bíblica, ela se tornou pragmática, ela se guia por resultados. E isso é um problema. Então, nós não queremos eruditos por erudição apenas, não queremos gente com experiência com Deus sem Bíblia, e não queremos gente em busca só de resultados. A igreja tem sofrido com essa abordagem fragmentada da fé. Eu não preciso aqui ficar repetindo exemplos para vocês. Olha o que o Joel Bick disse. Temos aprendido com os teólogos reformados, com os puritanos ingleses e com a reforma holandesa tardia, que veio depois da reforma protestante, algum tempo depois, uma abordagem ao cristianismo que combina, a palavra é importante,
exegese ponderada da Bíblia. O que é exegese? Vou falar disso daqui a pouquinho. Combina uma exegese ponderada da Bíblia com uma tradição rica, uma exploração das clássicas teologias de Agostinho, dos reformados, etc. A gente precisa disso, a gente tem que recuperar isso. Por quê? Porque quando você vai para os puritanos, quando você vai para os reformadores, você descobre que aqueles homens eram homens de erudição, mas eles eram homens de experiência com Deus. Era uma experiência com Deus guiada pela erudição, era uma erudição informada de algum modo, sabe, pelo que eles provavam de Deus também. Não havia essa dicotomia que a gente tem hoje, ou o sujeito é inteligente demais, e aí ele é frio demais, ou ele é muito agradável nos relacionamentos e com Deus e não sabe nada de Bíblia. No nosso meio mais histórico, tradicional, há até uma linguagem que diz assim: o pastor fulano de tal é um mestre. Ou seja, ele é inteligente, ele prega bem, mas o pastor fulano de tal é um pastorzão. Ou seja, ele é de gente, mas não é de estudo. Isso é um problema sério para nós. Então, quando você olha para a história do pensamento bíblico, teológico, o Joel Bick diz, a gente, quando começa a ler os puritanos, quando começa a ler os reformadores, a gente entende que tem essa erudição com experiência com Deus, e esse é o ideal. E você vai ficar surpreso em saber que é mais fácil você ler o próprio João Calvino do que os teólogos que falam sobre ele. Se você pegar um teólogo explicando João Calvino, você não vai entender nada. Você só não entende bem João Calvino porque a tradução das Institutas no português, ela está tão perto do latim, é o português usado na tradução que te impede de entender direito Calvino, mas Calvino é simples. Simples. Então, quando você começa a ler esses homens, esses teólogos da igreja, né, você descobre que os teólogos de hoje, os eruditos, são muito mais rebuscados do que eles foram. E eu espero que você crie gosto por isso, por ler essas coisas. As aulas do curso, como é que nós vamos fazê-las? Como é que serão as aulas? Elas vão ser expositivas, como eu estou fazendo aqui, em um nível acessível a pelo menos 3 classes de alunos. Alunos iniciantes, aqueles que querem conhecer a teologia, alunos que já foram iniciados, que já conhecem um pouco de teologia, querem se aprofundar mais, e outros que já são até mais avançados, já têm ferramentas básicas, já conhecem a história do pensamento cristão. Eu vou tentar fazer essa mágica, falar para aquele que está começando, para o adolescente que quer aprender teologia, e teologia é para adolescentes, quando na escola o adolescente hoje já vai ter que lidar, digamos, com união homoafetiva, nossos filhos só vão conseguir dar resposta se eles souberem articular essas coisas teologicamente. Então, por favor, que ninguém imagine que este curso é apenas para adultos ou jovens mais inteligentes. Não. O seu filho adolescente tem que participar disso aqui. Naquilo que ele não conseguir, você o auxilia, aponta ele para a gente, mas você tem que elevar o nível, porque o mundo aí fora, gente, está elevando, está articulando muito bem para eles. Então, essas aulas vão ser expositivas, eu vou tentar falar num nível acessível a todo mundo. Nós vamos discutir temas muito profundos, mas o nosso tratamento não vai ser técnico. Se você quiser aprofundar, eu vou ter o maior prazer em te remeter aos bons livros, e você poderá se aprofundar. Mas aqui eu vou tentar falar de coisas profundas sem ser técnico, portanto, acessível. O método do curso.
como é que nós vamos buscar fazer teologia? Isso aqui, aí a gente começa a entrar nessa ferramenta. Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Eu já disse, a teologia ela tem que ser fundamentada nas Escrituras. Então, você vai ver ao longo do curso que nós vamos usar dezenas de textos bíblicos que são prova, textos prova. Textos que comprovam ou que fundamentam a doutrina que a gente vai estudar. Você vai achar aqui, em alguns momentos, a gente fazendo exegese do texto. O que é a exegese do texto? Eu vou falar mais sobre isso na aula que vem. Mas a exegese do texto é a explicação do texto. Tá? É a explicação do texto. É a revelação do significado. Nós vamos fazer isso explicando o texto, expondo o texto e aplicando o texto de porções-chave da Bíblia, aqueles textos-chave. Então, por exemplo, se você vai falar de Cristo, da humanidade de Cristo, um texto-chave é Filipenses 2. Se você vai falar da ceia do Senhor, um texto-chave é 1 Coríntios 11. E ficou tanto em discussão hoje em dia se pode ou não servir ceia online. Qual é o texto-chave para a gente decidir isso? Está lá em 1 Coríntios 11. Então você tem que fazer uma exegese desse texto, você tem que expor esse texto, o ensino do texto, e você tem que aplicar esse texto. E aí o aluno vai constatar a importância de a teologia sistemática, que é o que a gente está fazendo aqui, ser fundamentada nas teologias exegética e bíblica. O que é isso, pastor? Eu vou explicar para você no momento certo. Você vai ser ensinado sobre isso. Porque toda vez que você pega a sua Bíblia para interpretar o texto, sabendo ou não sabendo, querendo ou não, você faz uma exegese e você usa de teologia bíblica. A questão, portanto, é: será que eu uso mesmo? A questão não é essa, a questão é: será que a teologia bíblica e exegética que eu uso é boa ou ruim? Todo mundo usa isso. Você faz isso ao ler qualquer texto, não só da Bíblia. Então, o que significa teologia bíblica dentro do estudo da teologia sistemática? E rapidamente, para você entender um pouquinho, teologia bíblica, por exemplo, aborda temas do tipo: o que o livro de Marcos tem a dizer sobre um determinado assunto? Ou como é que eu sei que o livro de Marcos é inspirado por Deus, é palavra de Deus e tem que ser ouvida com confiança? Quem responde isso é a teologia bíblica. Como é que eu sei que Isaías tem que estar na Bíblia? Como é que eu sei que a Bíblia tem que ter 66 livros? Por que a Bíblia católica é diferente da protestante? Quem responde isso é a teologia bíblica. Então, todas essas questões que estão lá no fundo da sua cabeça, e tantas vezes você já se fez perguntas nesse tom, você não sabia, mas existem ramos da teologia específicos que respondem essas perguntas. Então, nós vamos fazer teologia sistemática, e vamos fazer isso lançando mão dessas ferramentas, a teologia exegética, ou seja, o que esse texto significa, e teologia bíblica, à luz de outras ferramentas. Segundo, a gente precisa da teologia histórica, o modo como o Espírito Santo desenvolveu a sã e bíblica doutrina ao longo da história. Como é que a história da igreja cristã sempre viu o Espírito Santo, por exemplo, os dons do Espírito Santo? Fala-se tanto em dons de alguns anos para cá, mas historicamente, como é que os cristãos primitivos, os teólogos do início da igreja, como é que eles sistematizaram o ensino ou o conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo? Então, a minha interpretação da Bíblia, a minha leitura da Bíblia, ela tem que dialogar com essa história. E quem faz isso é a teologia histórica. E a gente vai ver um pouquinho sobre esse significado. Então, a gente precisa de teologia exegética, a gente precisa de teologia bíblica, a gente precisa de teologia histórica, e a gente precisa ter uma teologia experiencial, isto é, a maneira como várias doutrinas são aplicadas à alma e à vida do povo de Deus, na experiência espiritual desse povo,
na prática dele, a vida cotidiana dele. Qual é a aplicabilidade dessa doutrina para a minha vida, para a minha ética, para a minha visão de mundo? Como é que eu tenho que enxergar o mundo à luz disso que eu estou aprendendo das Escrituras? Né? O Instagram agora vai lançar a questão de cancelar você ou bloquear você, dependendo da palavra ofensiva que você for falar. Em certo sentido isso é bom, mas você já parou para pensar que quem vai definir o que é ofensivo é eles, não é mais você? E eu já vi crente curtindo isso aí sem nem ter noção do que está curtindo. É perigosíssimo o que vai acontecer, porque eles podem dizer amanhã que é ofensivo você dizer glória a Deus, e aí eles vão lá e te lacram. Mas você percebe, o problema é que a gente pensa em ofensa, sendo um cristão, achando que ofensa é você usar um palavrão, é você humilhar o outro. Mas você sabia que na hora de eu subir vídeo para o YouTube, eu tenho que marcar lá, já existe isso. Palavras como inferno não podem ser ditas. Já é assim, é ofensivo. Você percebe o mundo que a gente está vivendo? E se a gente não tiver uma teologia que tenha respostas para essas coisas práticas, cotidianas, que informe a nossa ética, que nos dê uma maneira de ver o mundo, essa teologia não serve. Então a gente precisa, e é isso que a gente vai tentar fazer. Nós vamos dialogar com a teologia pastoral, aconselhamento bíblico. Hoje em dia, o cuidado da alma e dos problemas emocionais das pessoas estão entregues totalmente à psicologia secular. Pastor hoje não se vê qualificado a ajudar pessoas com dilemas na alma. Remetem ele para o profissional. E aí criaram até categorias, criaram assim, o ser humano ele tem 3 partes, ele tem o corpo, ele tem a alma, ele tem o espírito. Bonito isso, mas isso é filosofia grega, isso não é Paulo, não é a Bíblia. Tem muita gente achando que é assim. Aí eles dizem assim, o corpo, quem cuida do corpo? O médico. Quem cuida do espírito? O pastor. Quem cuida da alma? O psicólogo. A pergunta é, quando você está lidando com dilemas do homem e da mulher interior, o que é alma, o que é espírito? Quando você olha para a Bíblia, e nós vamos estudar isso quando a gente chegar lá num módulo chamado Antropologia, ou a doutrina do homem, você descobre que, na verdade, biblicamente falando, o ser humano ele tem 2 partes. Didaticamente falando, ele tem a sua parte material e a sua parte imaterial. O corpo, e às vezes a Bíblia chama a outra parte de alma, às vezes ela chama de espírito, às vezes ela chama de coração, às vezes ela chama de mente. E veja como uma teologia mal informada cria uma prática, onde hoje, se alguém chega com um dilema na alma, tem pastor deixando de estudar a teologia para estudar psicanálise, achando que a psicanálise vai ser muito mais produtivo para ele na hora de cuidar de alguém. Isso é sério, gente. Falta teologia. Durante séculos o cristianismo soube cuidar da alma ou do espírito das pessoas. Então, a gente precisa de uma abordagem experiencial, de uma teologia pastoral, que a teologia sistemática vai ter que também lançar a mão disso. Ou seja, toda a minha doutrina ela tem que ter alguma aplicabilidade. Do contrário, não serve. E o processo? Como é que a gente faz isso então? Após cada grande doutrina, você pega a doutrina da Escritura, após ela ser exposta ou ensinada,
exegética e biblicamente, você expõe ela, fazendo uma exegese, entendendo o que o texto diz, olhando para a coerência da interpretação bíblica, e você expõe essa doutrina, você ensina essa doutrina, mas examinando se historicamente ela tem fundamento, e tendo, daí você aplica ela. Então a gente sempre vai recorrer aos mestres da história da igreja. É assim que a gente faz. Você faz isso. Quem é o grande mestre hoje? Numa palavra, me dê o nome dele. Quem é o grande mestre desta geração? Dr. Google. Todo mundo se fundamenta no que o Google diz. Certo? Ninguém vive. Olha como a nossa geração é estúpida. A gente acha que a gente é autônomo. Não. A gente vive de Google. Houve um tempo em que se viveu da sabedoria dos teólogos da igreja. Hoje o sábio é o Google. E ele te escuta mais do que você imagina. Daqui a pouquinho, a hora que você abrir seu Instagram, vai ter aí um monte de propaganda relacionada a algo que talvez seu celular escutou você falando. Não é assim? Então hoje, a gente precisa, o nosso conhecimento, ele tem que ser de algum modo auxiliado, orientado, e a gente faz isso usando as ferramentas da história e assim por diante. Então como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos estudar a Bíblia, em síntese, gente. O que é teologia sistemática? É o processo de estudar a Bíblia. O que é doutrina? Doutrina é o que a Bíblia como um todo diz sobre um determinado tópico hoje. A doutrina é o fruto do seu estudo. A teologia sistemática é o processo de estudo que te leva àquela doutrina. Então, por exemplo, a posição sobre divórcio e recasamento é a doutrina. Mas para você chegar nessa doutrina, você estudou a Bíblia como um todo, para entender o que a Bíblia como um todo diz sobre divórcio e casamento e de que modo isso nos aplica hoje. Esse processo é teologia sistemática. Por quê? Porque você, na sua doutrina agora, você tem a sistematização desse ensino, você sistematizou o ensino. Posso usar tatuagem? Posso fazer tatuagem? A conclusão é a doutrina. Mas você foi para a Bíblia como um todo em busca de respostas para esse tema hoje. Teologia sistemática é o processo de estudo, a doutrina é o resultado desse estudo. Teologia sistemática é o processo de você olhar para a Bíblia como um todo, para ver o que ela como um todo diz sobre um determinado assunto e de que modo isso se aplica hoje. Claro isso? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar um determinado assunto, a gente vai para a Bíblia, coleciona todos os textos importantes, faz a exegese disso, bíblica, olha isso à luz da história da igreja, e de que modo essa conclusão agora pode ser aplicada e vivida hoje. É isso que a gente faz. Você faz isso o tempo todo ou não faz? Só que você não sabia como fazer isso. Que processo é esse de chegar a essas conclusões? Então, a aplicação experiencial da doutrina é importante para se fazer boa teologia sistemática. Ou seja, quando a gente fala de aplicação experiencial, tem a ver com as suas afeições, com respostas para os seus dilemas, para a sua vida prática, cotidiana. Por quê? Porque a teologia tem que ministrar à pessoa como um todo. Portanto, esse curso tem como objetivo unir a rigorosa erudição bíblica, histórica e teológica às disciplinas espirituais. O que é disciplina espiritual? Sua vida de oração, sua vida devocional, a sua vida como alguém que dizima e oferta, sua vida como alguém que fala de Jesus, como alguém que discipula outras pessoas. A sua teologia vai servir às suas disciplinas espirituais e à sua prática de vida. A sua teologia vai servir você nas suas devoções e no seu comportamento. É isso que a gente vai fazer, certo?
E o que a gente vai estudar ao longo desse curso todo? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. E aqui eu vou mostrar para vocês como a teologia, de um modo geral, se divide. As divisões da teologia sistemática. Então, nós vamos estudar esses 8 tópicos. Nós vamos estudar o primeiro módulo, que é o que vai começar semana que vem. Hoje é uma introdução geral à escola, ao curso, mas a gente vai entrar mesmo no negócio semana que vem. Nós vamos, em primeiro lugar, estudar prolegômenos. E isso tem a ver com o que é teologia e com revelação. Vou falar um pouquinho ainda hoje sobre isso. O segundo módulo desse curso de teologia tem a ver com Deus. O terceiro, o homem, Cristo, Espírito Santo, salvação, igreja e últimas coisas, escatologia. A teologia sistemática se ocupa desses grandes tópicos. Agora, não se iluda. Todos os dilemas da sua alma, aquelas questões mais práticas da vida, você talvez não tenha se dado conta disso ainda. Todas elas se encaixam em algum ponto desse. E eu quero te mostrar, por exemplo. Então vamos lá. Teologia, a prolegômena, revelações. O que é teologia? Nós vamos responder isso. Isso faz parte dos prolegômenos, dos assuntos introdutórios. Prolegômenos é introdução a um assunto. Eu estou te dando o nome bonito para ficar chique. Você pode pôr o nome no seu filho. Prolegômeno, venha cá. O prolegômeno, tinha um tio que quase se chamou prolegômeno, o nome dele era Petrônio. Prolegômeno, Petrônio. Olha o nome dos meus tios: Paulo, Pércio, Petrônio. Meu pai era o Plínio. E a irmã deles, Maria de Lourdes. Paulo, Petrônio, Plínio, Pércio, Maria de Lourdes, nessa ordem. Se tivesse tido o quinto, teria sido prolegômenos, provavelmente. É um nome bonito. Então, o que é prolegômenos? Vai explicar isso, o que é teologia. Quem deve fazer teologia? Onde a gente faz teologia? Quando a gente faz? Que tipo de teologia a gente faz? Por que fazer isso? Como fazer isso? Nós vamos tratar isso aqui, dentro desse tópico teologia, da introdução à teologia. Então, prolegômenos é introdução à teologia. Dentro desse tópico, a gente trata da revelação. O que é revelação? Teologia só é possível de fazermos porque Deus se revelou. Agora, de que modo Deus se revela? Sonhos? Profetas, videntes? Eu estava ouvindo um podcast do Albert. E você acha que esse tema aqui, gente, você acha que o tema revelação, ele está fora da atualidade? Deixa eu te dar um dado que eu ouvi no podcast do Albert Mohler hoje. Se você entende o inglês, eu sugiro que você, todo dia, de segunda a sexta, ouça o podcast do Albert Mohler, presidente do Seminário do Sul dos Estados Unidos, Seminário Batista, uma cabeça brilhante. O podcast se chama The Briefing. The Briefing. E ele falando que um estudo atual entre os norte-americanos revela que a juventude, ouça, está trocando não sei se a palavra que ele usou foi teologia, se foi religião, alguma coisa assim. Está trocando a teologia, a religião pela espiritualidade. Então veja, eles estão dissociando sua experiência com um ser superior da possibilidade de algum conhecimento objetivo. Hoje, a juventude norte-americana, tudo a ver com o nosso tema.
E quando eles vão para a espiritualidade dissociada da religião ou da teologia, a espiritualidade também precisa ouvir a sua divindade ou o seu ser superior. Sabe onde hoje, eu fiquei pasmo, onde a maioria da juventude norte-americana está buscando, entre aspas, revelação para viver? Nas cartas de tarô. Nas cartas de tarô. Está se tornando comum. Então, você vê uma matéria dessa e pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com teologia, com prolegômenos. O que é revelação? Como é que Deus se revela ou se revelou? A gente fala da Bíblia, Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia é mesmo confiável? Por que eu sei que ela é confiável? Como é que formaram a Bíblia? Por que a Bíblia católica é diferente da dos protestantes? Por que tem mais livros lá na Bíblia católica? Como é que eles chegaram lá? Tudo isso quem responde é a doutrina da revelação, dentro de prolegômenos, da introdução à teologia. E se amanhã uns arqueólogos descobrirem em algum lugar lá do Oriente uma carta de Paulo, por que ela não está na Bíblia? Ou deveria estar? Entende? Não, descobrir uma carta, porque Paulo escreveu mais de 2 cartas aos Coríntios, por exemplo. Ele escreveu pelo menos 3 ou 4 cartas aos Coríntios. 1 ou 2 se perdeu. Ficaram as 2 que nós temos. Então digamos que amanhã apareça uma dessas, comprovadamente. Ela deveria estar no cânon? Se sim, por quê? Se não, por quê? Quais foram os critérios de canonização dos livros da Bíblia? A gente tem que responder isso. Então nós vamos estudar isso dentro da doutrina da revelação, aqui em Prolegômenos. Esse é o primeiro módulo do curso. Depois, Deus. Nós vamos estudar Deus. Ou aquilo que Deus se deu a revelar de si mesmo. E aí nós vamos nos concentrar nos atributos ou nas características de Deus e nos atos de Deus. Então, por exemplo, nós vamos estudar a criação de Deus, a providência de Deus, anjos, o mal. Eu devo orar, não devo orar, como eu oro. Todas as questões relacionadas ao que Deus criou, como Ele governa esse mundo, por que tem o bem e o mal. Eu posso falar com esse Deus, tem como eu falar com esse Deus, como é que eu falo com esse Deus? Se Ele é soberano e se Ele já decretou todas as coisas, adianta eu orar? Por que eu tenho que orar? São respostas que a gente precisa ter, e quem nos dá isso é a teologia, é o seu estudo da Bíblia, e é isso que a gente vai buscar fazer. Então, revelação de Deus, a fonte de autoridade da revelação de Deus, que é a Bíblia, depois o próprio Deus, a teologia propriamente dita, depois o homem. Quem é o ser humano que Deus criou? Antropologia. É o estudo do homem. Agora, a antropologia bíblica, ela é diferente. Ela não tem que ser confundida com aquela ciência da antropologia que está nas universidades. Por quê? Porque a antropologia bíblica não é o homem como tal, mas de um modo particular, o homem em relação a quem o criou. É bem diferente. Então, o homem, quem é o homem? Macho e fêmea, por quê? A antropologia bíblica é mais relevante do que nunca nesse mundo de orientação de gênero. Quantas partes tem um ser humano? 2, 3, 4? Nenhuma. De que modo a gente tem que enxergar o ser humano à luz da revelação bíblica? Porque eu conhecer quem é o ser humano, é a única maneira para eu saber como lidar com meu filho. Meu povo, pai e mãe precisa de antropologia bíblica para criar filho. Você está lidando com um ser humano. Você precisa de antropologia bíblica para saber namorar. Você tem que saber que a sua namorada, ela é pecadora, ela é depravada, na sua essência, e você também. E outras questões mais, as implicações disso. Para você ter amigo, cultivar amizade, você tem que entender o que é o ser humano à luz da Bíblia.
Você não criar expectativas erradas, saber ajudar, saber cuidar, saber curar. Antropologia bíblica. A doutrina do homem. Outra coisa, Cristo. Por quê? Porque o estudo da doutrina do homem nos leva naturalmente à pessoa de Jesus. Porque nós pecamos, nós nos separamos de Deus e a gente precisa de um Redentor, de um Salvador. Então, quem é esse Salvador? Deus, em duas pessoas. Cristo, nós vamos conhecer a pessoa de Cristo à luz da Bíblia. Nós vamos conhecer a obra de Cristo à luz da Bíblia. E você precisa disso, para você fazer um vídeo que orienta sobre ministério infantil, como eu ouvi hoje, assisti hoje ou ontem, não me lembro. Uma cristologia totalmente ausente, quebrada, uma graça sem Cristo, uma graça sem cruz. É um negócio seríssimo. Você precisa saber quem Cristo é, o que Ele fez, quais são as implicações disso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. O Espírito Santo, aquele que aplica a obra de Cristo à minha vida. Aquele que Deus enviou para me iluminar, para me regenerar, para me guiar na compreensão das Escrituras, aquele por meio de quem eu nutro comunhão com o Pai e com o Filho. Eu tenho que conhecer a pessoa do Espírito Santo. Alguém já disse que a pessoa do Espírito Santo é a pessoa menos conhecida da Trindade, é verdade. A gente tem que saber quem é o Deus Espírito Santo, e como Ele atua, como Ele trabalha. E aí dentro disso, falar em línguas é certo, dom de cura, dom de profecia, se existe, para que serve, cessou, não cessou, e se não cessou, como é que deve ser usado hoje? São questões que a igreja brasileira está perdida nisso. A letra mata, o espírito vivifica. Né? Não é isso que as pessoas dizem? Não, pregação é bom, mas doutrina mata. Sendo que é o próprio Jesus que diz que a minha palavra é espírito e vida. Eu não entendo que Bíblia esse povo lê. Mas a gente precisa conhecer o Deus Espírito Santo. E, além disso, a salvação. De que modo Deus nos salva? Como é o processo de salvação? Para você entender, eleição, o chamado eficaz para a salvação, a regeneração do ser humano, a conversão, a fé, a justificação, a santificação. É dentro de soteriologia que a gente vai discutir, por exemplo, se existe ministério de libertação. O nome é esse, é ministério de libertação, é libertação das obras das trevas, das maldições hereditárias. Quando a pessoa não entende isso, ela pensa que tudo se resume à quebra de maldição, ela não tem uma soteriologia correta, ela não tem uma doutrina da salvação, ela não entendeu que o ser humano ele é justificado e passa a entrar num processo de santificação. O que é isso? O que é ser santificado? Como isso acontece? Então a gente tem essas respostas a partir da doutrina da salvação ou da soteriologia. E a igreja é o 7º módulo. Eu sou salvo do pecado, eu me reconcilio com Deus por meio de Jesus Cristo, mas a Bíblia você não vai encontrar na Bíblia uma definição de cristão que o separe do corpo de Cristo ou igreja. O cristão no Novo Testamento, ele é definido no corpo de Cristo. Então a doutrina da igreja, por que igreja, para que igreja, como viver na igreja, qual é o valor da igreja numa era em que todo mundo está virando as costas para qualquer tipo de instituição. Não, eu ando com Deus, mas não quero saber de igreja. Me decepcionei com a igreja. Talvez você tenha se decepcionado com aquilo que nunca foi igreja e dizem que é igreja. Tá certo? O problema talvez seu não é com a igreja, é com aquilo que chamam de igreja, mas nunca foi. Então o que é uma igreja? Como se define uma igreja? À luz da Bíblia. A gente tem que estudar isso. Tem amigo seu dizendo que está indo numa igreja tal, mas será que aquela igreja onde ele vai, à luz da Bíblia, é igreja? Por mais que tenha o nome de igreja? Alguns lugares, no dia dos apóstolos, eles chamavam de sinagoga de Satanás.
mas achavam que era o lugar, era uma igreja, era o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo. Os apóstolos dizem, não, aquilo é sinagoga de Satanás, não é igreja. Então, igreja é importante. Por que ela é importante? Como deve ser a igreja? Quem deve ser batizado? É na infância, com adulto, a ceia, pode fazer ceia online? Não. Para que a gente serve ceia? Culto, por que o culto tem que ser do jeito que ele é? Com toda aquela liturgia. A Bíblia informa, outra pergunta importante, será que a Bíblia informa a gente sobre a liturgia de um culto? O que tem que ter num culto? Quais são as partes de um culto? Será que a Bíblia informa? É óbvio que informa. Será que no Novo Testamento a gente encontra dicas de como deve ser um culto cristão? É claro. E onde a gente estuda isso? Dentro de eclesiologia, a doutrina da igreja. E o último módulo tem a ver com as últimas coisas, o fim dos tempos. Para onde caminha a humanidade? Como será o fim de todas as coisas? A morte, a vida além. Tem vida após a morte? Como é? O que é céu, o inferno, e etc. Nós vamos passar pela tribulação. Eu te digo de cara, nós já estamos nela. Então, nós vamos estudar isso aqui. Nós vamos olhar para a Bíblia, ver o que a Bíblia diz sobre essas coisas. E então, o nosso curso, ele é dividido em 8 módulos. Nós, a partir de semana que vem, vamos entrar no primeiro módulo. Quanto tempo isso vai levar? Eu não sei, a gente vai vendo. Terminado o primeiro módulo, você entra no segundo, doutrina de Deus. Terceiro, doutrina do homem. E veja que há uma lógica na sequência. Há uma lógica aqui. Teologia, o que é, como fazer. Teologia depende da revelação de Deus, então tudo isso é introdutório, é prolegômenos. Deus se revela, então quem é o ser de Deus, como ele é dentro daquilo que ele se revelou para nós, ou revelou para nós. E assim por diante. Tá certo? Então, livros, vamos falar dos livros, e aí a gente vai começar a pegar perguntas. Eu recomendo, assim, muitas teologias sistemáticas boas, gente, muitas. Eu escolhi essas 3 para você, para indicar, para você ler. A primeira, se você tiver dinheiro para comprar só uma, compra a azulzinha, a do Wayne Grudem. É muito completa, é muito atual, é fenomenal essa teologia. A segunda que eu recomendo, na ordem de valores, né, de prioridade, eu indico essa aqui como primeira. E eu indico a do James Boyce, da editora Pronobis, como segunda possibilidade. A primeira teologia, do Wayne Grudem, teologia sistemática, você compra ela na Vida Nova, é da Vida Nova, editora Vida Nova. Na Amazon, está baratinho. Assim, não é um McDonald's, mas é barato. Pelo investimento que você vai ter. Isso aqui é um livro para o resto da sua vida. Inclusive, quando você tiver refluxo, você vai poder colocar debaixo assim, para erguer a cama, porque ela é dessa grossura assim. Serve de tijolo. Vai servir até para isso. De tão boa que ela é. A segunda, em termos de prioridade, eu indicaria a Teologia Sistemática do James Pettigrew Boyce, editora Pronobis. Esse James Boyce não é o James Boyce presbiteriano que morreu em 2000, lá nos Estados Unidos. O Boyce presbiteriano americano é Boyce com I. O Boyce Batista, esse lá do fim do século XIX, ele é Boyce com Y. E essa teologia sistemática dele pasmem agora os batistas, ela é uma síntese da grande teologia sistemática presbiteriana escrita por Charles Hodge. Porque o Boyce Batista estudou, foi aluno do Charles Hodge no seminário de Princeton. Os batistas, na sua origem, têm grande ligação com a teologia reformada. Então, se você quer ver como é que um Charles Hodge batista seria, é o James Boyce. É muito bom esse livro. E eu vou usar muito ele nas aulas aqui. E o terceiro
que eu indico, e também os dois que eu mais vou, na verdade eu vou usar os três muito nas minhas aulas, mas talvez eu use mais esse aqui do BIC. Esse aqui só tem o volume 1 ainda, acabaram de traduzir. Esse é caro, é mais grosso que o Gruden, custa R$ 408. É um negócio que eu não entendo, por que livro custa isso no Brasil? É o volume 1, você só tem a doutrina da revelação e a doutrina de Deus. Ainda virão 3 volumes, se for nesse valor, vai custar R$ 1.600, os 4. Então não é acessível, mas é muito boa. Então comece com a do Gruden. Se você é batista, você tem que ter a do Boyce. O Gruden é batista, a propósito. Gruden e Boyce são batista. Joel Bick, presbiteriano. Mas o coautor dessa teologia do Joel Bick também é um batista. Tá certo? Então eu indico essas 3 teologias nessa ordem de prioridades. Primeiro a do Gruden, depois a do Boyce. Quando você ganhar na loteria, quer dizer, tiver mais dinheiro, você compra a do Bic. Tá certo? E atividade complementar. O que você pode começar a ler já? É isso que eu quero recomendar. Você vai começar a ler o Gruden, capítulo 1 da teologia dele, Introdução à Teologia Sistemática. O capítulo 1 do Gruden são os prolegômenos, ou Introdução à Teologia. Se você quer estudar Introdução à Teologia ou prolegômenos, no Gruden é o capítulo 1, Introdução à Teologia. No Boyce, a Ciência da Teologia, capítulo 1. E o Boyce aqui resume bem o que o Charles Hodge trata na teologia dele. Sobre que o Charles Hodge são 3 volumes grossos da Universidade de Princeton, quando ele era professor lá no século XIX. E a Ciência da Teologia, aqui já te dá uma ideia de como eles sempre trataram a teologia como uma ciência, a rainha das ciências. Então, além das aulas, nas aulas eu vou usar bastante nesse primeiro módulo, que é prolegômenos, eu vou usar bastante o Joel Bick. Fiz bastante uso dele hoje, inclusive, já. E vou usar muito o Bick. Então, eu sugiro que você leia, para você se aprofundar, o capítulo 1 do Boyce e o capítulo 1 do Gruden. Tá certo? Agora eu abro para perguntas e a gente prossegue. Microfone, por favor. Então, vamos usar o Telegram. Eu não estou com Covid não, tá? Porque o ar está bem nas minhas costas aqui e o nariz está escorrendo. Meu pulmão está 80% tomado, mas está tranquilo. Então, assim, ó, o Telegram, você pode ir jogando lá sobre as suas leituras e o Júnior vai fazer essa mediação lá, a gente vai conversando, mas eu quero ouvir você. Pergunta, levanta a mão e você pegar o microfone e eu tentar responder vocês. Sério? Tá tudo tranquilo? Ficou cansativo? Alguma sugestão de como a gente procede nessas exposições? Eu vou colocar esse PDF no Telegram hoje ainda, tá? Eu mando lá para vocês. Então, se você quiser, para quem está ouvindo que o vídeo não pegou o começo, se você quiser o material, inscreva-se lá no nosso canal no Telegram, Segunda Igreja Batista em Goiânia. Tá certo? Nada de perguntas?